Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Desde esse sangue lavado, confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor. Sangue nos torna Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. A palavra está com o pastor Mário, na sequência do estudo para nós. Obrigado, Geraldo. Você fez muito bem mais uma vez. Muito obrigado. Deus te abençoe. Boa noite. Bom professor. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito bem. Já estamos aí caminhando com vocês por alguns meses, né? E a semana que vem eu concluo a carta de Jesus às igrejas da Ásia Menor. E eu ainda tenho 80% do livro do Apocalipse para cobrir, tá bom? A carta do livro do Apocalipse, esses 20% iniciais tem a ver com a igreja. Os outros 80% tem a ver com o futuro, tem a ver com a grande tribulação, o reino e novos céus e nova terra. Então a gente ainda tem um caminho para percorrer. Irmãos, nós temos destacado através dos estudos que a igreja no primeiro século ela foi marcada por perseguições implacáveis. E naquele período uma pessoa se destacou, mas de modo negativo, que foi o imperador Nero. Ele foi conhecido como um homem sanguinário. Entretanto, após Nero, no finalzinho do primeiro século, levantou-se um outro imperador, no finalzinho do primeiro século, chamado Domiciano. E esse homem, Domiciano, ele não era apenas sanguinário. Ele era conhecido por ser um homem paranoico. E isso o fazia mais perigoso do que Nero. Tanto é fato que as perseguições que ele impingiu foram mais cruéis do que aquelas feitas por Nero. E todos os apóstolos morreram perseguidos por causa do Império Romano. A Bíblia não registra para nós como morreram os 12 apóstolos, mas a Bíblia registra como morreu Tiago, por exemplo.
O primeiro apóstolo morto foi Tiago, está registrado lá no livro de Atos, capítulo de número 12. Ele morreu decapitado por Herodes. A tradição da igreja também relata e registra a morte dos demais apóstolos. A Bíblia não traz essas informações. Por exemplo, a tradição diz que Pedro também morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi martirizado e morto na Grécia. Bartolomeu, outro apóstolo, ele foi posto vivo num saco e lançado em alto mar. Tomé foi morto e martirizado na Índia. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado até a morte em Jerusalém. E Paulo foi decapitado próximo de Roma, segundo a tradição. Que inclusive o apóstolo Paulo, antes de morrer, ele escreveu assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E nessa terrível perseguição que se seguia, quase todos os apóstolos já estavam mortos, com exceção de um. O último apóstolo vivo foi João. E João teve essa missão de escrever cartas às igrejas para fortalecê-los nesse período tão sombrio do início da igreja. E João, ele deu testemunho que seus adversários não puderam calar a mensagem da cruz. Quando a fé parecia vacilar devido a essa feroz oposição que se levantava, aquele velho e provado servo do Senhor repetia com poder a história de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. João alcançou avançada idade, inclusive ele testemunhou a destruição de Jerusalém no ano 70, a destruição do templo, que mais tarde foi reconstruído. João viveu no período do pior imperador de Roma, Domiciano. Certamente Domiciano queria matá-lo, não pôde, como fez com os outros apóstolos. E por que não? Resposta: porque Deus tinha um plano para João. Então, por decreto do imperador Domiciano, João foi banido por uma ilha, a ilha de Pátmos. E você sabe qual foi a acusação de João? O porquê ele foi condenado? Sabe qual foi o crime de João? Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. O irmão Heraldo vai ler para nós. Por que ele foi condenado? Qual foi a acusação dele? O crime de João. Está escrito aí. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Está vendo, gente? Olha que interessante. Sabe qual foi o crime de João? Ser fiel a Deus. A condenação de João foi porque ele não havia negado o Senhor Jesus. A acusação de João foi o seguinte: você é muito fiel a Jesus. Está escrito aí em Apocalipse 1, versículo 9. E talvez quando João foi banido para a ilha de Pátmos, devemos nos lembrar que João era pastor de Éfeso nessa ocasião. Ele foi banido para Pátmos. Talvez os inimigos da cruz, com a prisão de João, deveriam ter pensado, talvez, sua boca fosse calada, já que ele foi preso para uma ilha tão ruim. A sua influência não seria mais sentida, até que enfim ele vai morrer numa prisão.
onde os piores criminosos vinham para cá. Os piores: estupradores, assassinos, ladrões. Gente, o pior lugar da época para se banir alguém era a ilha de Patmos. E Deus manda para lá o seu velho e último apóstolo. E de lá, da ilha de Patmos, ele revela talvez a carta mais brilhante do Novo Testamento, cuja linguagem é dificílima, só com a iluminação do Espírito Santo mesmo. O ímpio não conseguiria pegar essa mensagem, lê-la e tentar sabotá-la, porque às vezes nem crentes conseguem entender direito essa carta. Mas essa carta foi escrita para encorajar a igreja num período muito difícil para ela. Os crentes estavam sofrendo pela fé. E a mensagem, eu posso dizer com toda segurança, a mensagem mais encorajadora está aqui nesse livro do Apocalipse, né? E João tem experiência de causa. Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava padecendo por causa daquilo que ele estava pregando. Ele sabia o que era padecer pela fé cristã. E Jesus escolhe ninguém melhor que o seu melhor amigo. Vocês sabem, né, que no ministério terreno de Jesus, João era o mais próximo. E eu acho interessante Jesus pensando, né? Quem é que eu vou escolher? Ele olhava para os 12. Ele deve ter fitado os olhos de João e falou: eu vou escolher o meu melhor amigo para essa tarefa. E João foi escolhido para escrever 7 cartas para 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia Menor. São elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É importante que vocês saibam que não apenas os 3 primeiros capítulos foram dirigidos a essas igrejas, mas todo o livro foi dirigido a essas igrejas. Interessante que Jesus escreve porque essas igrejas aqui estavam sofrendo. Elas estavam lutando para sobreviver. E hoje nós vamos estudar então a 6ª igreja, a igreja que estava em Filadélfia. Gente, a cidade de Filadélfia estava a aproximadamente 45 quilômetros de Sardes. E numa linha reta de Patmos, 170 quilômetros, levaria você até a cidade de Filadélfia. Essa região aqui era perigosamente vulcânica. Que inclusive um historiador chamado Estrabo falava que Filadélfia era a cidade dos terremotos. E eu mencionei na semana passada, não sei se vocês vão se recordar, que houve um terremoto em Sardes. Não sei se vocês se lembram disso. Esse terremoto começou em Filadélfia e foi sentido em Sardes. Filadélfia levou 20 anos para ser reconstruída de novo depois desse grande terremoto. Os crentes que residiam em Filadélfia, eles estavam cercados por inimigos de todos os lados. Olha só, de um lado, um inimigo poderoso, que era o Império Romano. Do outro lado, eles tinham gentios e judeus enraivecidos contra eles. E nós não podemos nos esquecer ainda, Satanás usando, olha só, falsos profetas e falsos irmãos. A igreja estava cercada. Roma de um lado, gentios e judeus enraivecidos com a igreja, além de Satanás usando falsos profetas e falsos irmãos para atacar a igreja. Gente, a igreja estava sufocada. E foi justamente naquela hora que o Senhor manda uma carta. Eu quero que os irmãos saibam
que Apocalipse 3, 7 a 13 é uma carta de encorajamento. Vamos ler lá? Abra lá sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 7 a 13. O pastor Davi está lá no fundo, ele vai projetar sua voz e vai ler para a gente esses versos aí. E os irmãos acompanham aí conosco. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado, pastor, pela leitura. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, pedimos a tua bênção pela leitura que foi feita e pedimos agora pelo ensino que será trazido. Aguça os nossos ouvidos, trabalha no nosso coração, na nossa mente, e que mesmo cansados de um dia cheio de tarefas e desafios, que ainda consigamos extrair verdades perenes que vão nos ajudar na nossa caminhada, não apenas com conhecimento, mas com verdades profundas e encorajadoras, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gente, nos próximos minutinhos eu quero responder uma seguinte pergunta, né? Quais informações Jesus revelou a respeito da igreja de Filadélfia? E a primeira informação que Jesus revelou, está escrito aí, o pastor Davi leu, nos versículos 7 e 8, uma igreja, essa é a primeira informação que ele revela para nós. Uma igreja debaixo do controle de Jesus. Essa é a primeira informação que Jesus revela. Uma igreja debaixo do controle de Jesus. Vou ler novamente os versículos 7 a 8 e vocês verão isso aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de quem? De Davi. Jesus tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti. Jesus está falando: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, Jesus, ele se identifica aqui, e novamente, porque isso já foi dito, por exemplo, no capítulo 1 de Apocalipse. Inclusive nós já demos uma pincelada nessas apresentações de Jesus, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Mas aqui novamente, Jesus ele é descrito como aquele que tem as chaves nas mãos, tem as chaves de Davi. E curiosamente, no livro do Apocalipse, outras chaves também são mencionadas. E falo agora no plural, porque ele tem a chave no singular, a chave de Davi. Mas a Bíblia vai dizer para nós que Jesus também tem outras chaves. Por exemplo,
Se os irmãos olharem a sua Bíblia para Apocalipse 1:18, você vai ver que ele tem um outro molho de chaves. Quem pode ler Apocalipse 1? O Eduardo vai ler para a gente. Apocalipse 1:18. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. O quê? Ele tem a chave do quê? Da morte e do inferno, né? O mundo dos mortos. Ali a palavra é Hades, mundo dos mortos. Gente, Jesus não tem apenas a chave de Davi, ele tem a chave da morte, e ele também tem a chave do inferno. Esse texto aqui, de Apocalipse 1:18, vai falar para a gente que Jesus, ele tem a chave. O que isso quer dizer? Que Jesus também tem controle, que a morte está debaixo do seu controle. Chave traz o sentido de alguém que tem controle. Jesus também tem controle sobre o Hades. Jesus tem controle sobre a vida da igreja. Jesus tem controle sobre o inferno. Jesus tem controle sobre a morte. E por que isso aqui é importante? Porque nós estamos falando de Roma, que é devota para si controle absoluto sobre a vida das pessoas. E Jesus vai dizer o seguinte: não é Roma que tem o controle, porque eles estavam sofrendo por causa dessa opressão. E Jesus manda a carta, ele vai dizer: não é Roma que tem controle, não é o diabo que tem controle, nem os demônios, sou eu que tenho controle. Interessante também nós observarmos que essa mesma chave que Jesus tem controle, nós vamos ler um texto agora, que ele vai pegar essa chave e ele vai dar a um de seus anjos. E ele vai descer até o abismo e ele vai abrir o abismo. Jesus tem a chave. Ele vai entregar um de seus anjos. Esse anjo vai descer ao abismo e vai abrir o abismo. E uma porta será aberta. E sabe o que é que vai sair de lá de dentro? Veja o texto. Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 6. Juliana vai ler para a gente. Apocalipse capítulo 9, de 1 a 6. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Obrigado, Juliana. Irmãos, esse texto é terrível. A Bíblia vai dizer para nós que a grande tribulação, ela é dividida em 2 momentos: tribulação e grande tribulação. Esse texto está inserido no período da tribulação, primeiro momento. O texto bíblico conta para nós que no primeiro momento da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, o texto bíblico fala para nós que Jesus que tem controle sobre o Hades, sobre a morte, sobre o abismo. Ele dá uma chave a um de seus anjos. Ele desce ao abismo e ele abre o abismo. E de lá, a Bíblia fala para nós que sairá de lá os piores
demônios. Os piores demônios, eles não estão soltos, eles estão presos. E Jesus dará ordem a um de seus anjos que desça ao abismo e abra essa porta, e de lá sairão demônios. E esses demônios atormentarão os homens da tribulação por 5 meses. Tamanho vai ser o tormento, o horror. Juliana leu. Eles vão procurar a morte. Eles vão preferir a morte do que esses demônios. O texto bíblico fala que a morte fugirá deles. Jesus tem controle sobre os piores demônios. Há um outro texto que fala também um pouquinho sobre uma chave também, que Jesus tem, que é localizada no segundo momento da tribulação, que é a grande tribulação. Quer ver só? Vamos ler esse texto, Apocalipse capítulo 20. A Dayana vai ler para a gente. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O que esse texto está dizendo para nós? Que Jesus também tem controle sobre o maioral dos demônios. Essa mesma chave do abismo vai ser dada a um outro anjo com correntes. O diabo, Satanás, vai ser preso e ele vai descer a esse abismo e ele vai ser preso lá por 1000 anos. Olha que interessante, gente. Quem é que tem autoridade mesmo? Seria Roma? Não, gente. Quem tem mesmo autoridade sobre o mundo espiritual, quem governa mesmo sobre as hostes espirituais, sejam elas anjos ou demônios, para executar suas ordens ou para aprisioná-los, somente um detém esse poder, que é Jesus. Jesus é maior que Roma. Jesus é maior que os demônios que estão aqui na terra. Jesus é maior do que esses demônios que estão presos agora. Eles estão presos agora no abismo. Jesus é maior que o próprio diabo. Ele tem controle. E aqui, nesse texto específico, que nós estamos estudando a respeito da igreja de Filadélfia, o texto bíblico está falando para nós que Jesus tem controle sobre o destino, aqui o destino da igreja. É Ele quem governa. E como que nós sabemos disso? Por causa desse texto. Ele tem a chave de Davi. O que isso quer dizer? Chave de Davi. Gente, aqui chave de Davi é uma referência ao reino milenar. Chave de Davi diz que Jesus, ele tem controle sobre o reino dele. No Pai Nosso, ele não ensinou nós a orarmos: venha o teu reino. Então ele está falando sobre isso. Jesus tem controle sobre o reino de Davi, porque na verdade o trono de Davi, ele não foi ocupado ainda. Quem é que vai assentar-se no trono de Davi? É Jesus. Ele está falando assim: eu não me assentei, mas eu tenho a chave de Davi. Isso significa que ele é o rei messiânico. Ele vai reinar no reino milenar. E como ele tem poder e autoridade sobre a igreja, inclusive aqui, presta atenção para você entender. Ele tem poder, inclusive, de incluir a igreja no reino dele. Eu abri a porta para a igreja ir para o reino, e vou manter essa porta aberta. Ninguém pode fechar essa porta. Interessante, irmãos, nós notarmos o seguinte: qual é a relação de Jesus ser o rei messiânico com essa dificuldade que Filadélfia estava passando? Qual é o contraponto? O contraponto é o seguinte: Roma
está se levantando contra a igreja. De duas uma. Ou Jesus se equivocou e Roma destrói a igreja, ou Jesus está falando, eu estou vendo a minha igreja no reino, eu deixei uma porta aberta para que a igreja entre no meu reino. E minha igreja, ela entra no meu reino. Então Jesus está dando um recadinho para Roma aqui e também para a igreja. Minha igreja não pode ser destruída por mãos humanas. Minha igreja, ela não apenas sobrevive. Minha igreja, ela avança triunfantemente. Inclusive, Jesus tinha dito, em outras palavras, o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Gente, se a porta do inferno não prevalece contra a igreja, quem dirá a porta de Roma? E isso, para você que está sofrendo com relação à perseguição, morte, oposição, você às vezes está desesperançoso, você recebe uma mensagem, olha, vocês vão participar no meu reino, ninguém pode fechar essa porta. Por isso que eu coloquei aqui, uma igreja debaixo do controle absoluto. Gente, a igreja está debaixo do controle absoluto de Jesus. Ninguém pode destruir a igreja. Mesmo que as mãos se unam para destruir a igreja, ninguém pode destruir a igreja, porque a igreja é de Cristo. Então, de duas opções, né, qual seria a mais plausível? A resposta é muito simples, né? A igreja participará do reino, e Jesus tem controle sobre a existência da igreja. Ela vai passar por privações? A igreja? Vai. Ela vai passar por perseguições? Também vai. Mas ela vai ser destruída? Não, ela não vai ser destruída. Ela vai sobreviver. Jesus falou, eu tenho a chave de Davi. Eu coloquei diante de vocês, Filadélfia, uma porta aberta. Eu tenho a chave. Eu deixei a porta aberta. E vocês vão passar. Ninguém pode fechar essa porta. Então, se vocês estão sendo atribulados, então fiquem em paz. Viu aqui, ó? Tranquiliza seu coração. Vamos lá, vamos respirar? Fundo. Respira. Porque vocês não serão destruídos. Quem já não se sentiu assim, né? Você luta. Aí no final você está exausto, você está cansado. E Jesus traz essa promessa. Já que vocês estão lutando por mim, eu também vou lutar por vocês. Né? E tem um detalhe. Nessa luta eu não perco. Nessa luta eu não perco. E é justamente nessa hora, nesse exato momento, que vê as palavras do Senhor, mostrando que nem os inimigos da cruz prevalecem contra a igreja, nem o império das trevas prevalece, muito menos Roma. Sou eu que guardo a igreja. Muito bem. Na sequência, pastor, pega um guardanapinho para mim, por gentileza. Vamos ver a segunda informação que Jesus revelou a respeito da igreja de Filadélfia. E o versículo é o de número 9. A segunda informação que Jesus revelou a respeito da igreja de Filadélfia está no versículo de número 9. O irmão Zé Carlos vai ler para a gente em voz alta. Eis farei que alguns dos que estão na sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mantêm. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amo. Obrigado, irmão. A segunda informação que temos aí no texto que o irmão Zé leu, uma igreja defendida por Jesus. Versículo de número 9. Esta é a segunda informação revelada por Jesus. Uma igreja defendida.
perdida. Irmãos, aqui nós temos um grupo de pessoas que aparece pela primeira vez. Até então esse grupo não havia aparecido. Não é? Que grupo é esse que se levantou contra a igreja? Quem são eles? De onde eles vieram? Isso mesmo. Jesus, ele identifica que os perturbadores da igreja, e ele fala que são os da sinagoga de Satanás. Né? O que é isso? Sinagoga de Satanás. Sinagoga, os irmãos, sabe que a palavra significa a mesma coisa que eclesia. Sinagoga significa ajuntamento de pessoas. Sinagogue no grego. Mas tem uma palavra também no grego que também significa ajuntamento de pessoas, que é eclesia, que é o nome dado à igreja. A diferença de sinagogue e igreja é muito simples. É que sinagogue é um ajuntamento de judeus. E eclesia é um ajuntamento transcultural, que inclui todas as raças. Mas o sentido é o mesmo. Sinagogue e eclesia, ajuntamento de pessoas. Só que sinagogue são judeus e eclesia é transcultural. O problema, irmãos, é que Jesus vai dizer o seguinte, que embora seja um ajuntamento, não são judeus, são falsos judeus. E Jesus fala assim, eles são mentirosos. E quem é o pai da mentira? Por isso que ele falou que eles são da sinagoga de Satanás. É um ajuntamento de pessoas que se levantou para atacar a igreja. Você já foi atacado por alguém? Alguém já atacou você? Com suas setas venenosas? Alguém já mirou em você e começou a te atacar? Você já passou? Não, estou falando a verdade. Você já passou por isso? Talvez, aqui alguns já estão confessando aqui. Olha que interessante, né? Quando você é atacado por pessoas, né? Aquilo destrói, por exemplo, a sua capacidade de ter o prazer de viver. E a igreja estava sendo atacada por essa sinagoga de Satanás. Veja o texto novamente. Versículo de número 9. Eis, farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Irmãos, sabe o que esse texto está falando para nós aqui, ó? A igreja vai Jesus vai defender a sua igreja diante desses ataques, desses falsos judeus. Jesus vai defender eles. Eu lembro, quando eu ainda era um jovem, lá em Sorocaba, e teve um estudo que o meu pastor estava ministrando, e ele falou assim, jovens, né, não se defenda quando alguém estiver te atacando, por palavras, porque a nossa tendência é retalhar, né? É o toma lá da cá. Falou, eu falo. Bateu, eu bato. Ele falou, quando alguém estiver atacando uma pessoa próxima a você, vai lá e defenda aquela pessoa. Mas quando alguém estiver te atacando, não se defenda. Mas como isso, pastor? Sabe por quê? Porque Jesus vai defender você. É melhor ele defender você do que você se defender. Então, confia no Senhor. Deixa que ele defenda a sua causa. E o texto bíblico fala que Jesus iria atrás desses que pertenciam essa sinagoga de Satanás, iria trazê-los, olha só, e eles seriam humilhados perante a igreja. Eles iriam se prostrar diante da igreja.
mostrando que Jesus iria defender ao ponto de humilhar eles. Ou seja, mexe com a igreja para você ver. E a gente tem visto pessoas ao longo dos séculos se levantando e tocando na noiva de Cristo. Jesus está falando, eu defendo a minha igreja. E todos que atacarem a minha igreja, eles serão colocados prostrados perante ela. Eu vou humilhar elas. Eu lembro, no colégio, quando eu estudava, eu estava na 4ª série. Eu era muito maltratado na minha classe e zoado por causa de um rapaz, um menino. Ele batia em mim. E ele passava pela minha carteira e ele derrubava os meus lápis. Ele derrubava o meu caderno. E no intervalo, eu nem queria sair no intervalo para comer lanche. Tinha medo dele. Ele ficava me perseguindo, puxando o meu cabelo. Irmãos, eu não tinha paz. Na verdade, eu nem queria mais ir para a escola. Com medo daquele menino. E quando estava próximo de trocar de roupa para ir para a escola? Eu entrava em crise de choro, né? E minha mãe teve que sentar-se comigo, conversar comigo. E um dia, durante a aula, eu nem sabia que aquilo iria acontecer. Durante a aula, alguém bate na porta da sala. A professora abre, adivinha quem era? Era minha mãe. Minha mãe foi lá na escola. Minha mãe, ela dava aula naquela escola. Minha mãe dava aula para o ensino médio. E ela foi na minha classe. Ela bateu na porta. E ela pediu licença para a professora. E educadamente falou, quero falar com o Mário. Sou eu. Aí eu, fiquei vermelho assim. Ela falou, eu também quero falar com o Elias. Olha o nome do menino, nome de cristão, né? Nome de crente. Quero falar com Elias. Aí o Elias se levantou. E eu, minha mãe vai aprontar. Vocês dois? Ela falou na frente de todo mundo, gente. E ela falou assim, ela olhou bem nos olhos do Elias, pegou cuidadosamente no ombro dele. Mário é o meu filho. Se você tocar nele de novo, você vai se ver comigo. Elias nunca mais tocou nele. Ufa. O que minha mãe fez é o que Jesus está falando que vai fazer. Vem cá. É a igreja que eu amo. E você está maltratando ela. Se mexer com ela, você vai se ver comigo. Então essa é a segunda informação revelada aqui por Jesus a respeito da igreja de Filadélfia. Gente, nós estamos caminhando aí para o final já, né? A terceira informação aqui que foi revelada, você está tomando nota? Uma igreja preservada agora. Preservada por Jesus. Esse barulhinho é horrível, né? Tem que comprar novos pincéis. Versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11. Vamos ler? Então, só recapitulando. Uma igreja debaixo do controle de Jesus. Uma igreja defendida por Jesus. E agora, versos número 10 e 11. Uma igreja preservada por Jesus. Vamos ler o texto? Versículos 10 e 11. Jennifer, você quer ler para a gente? Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, obrigado. Aqui nesse texto, irmãos, nós temos algumas informações interessantes, ok? A primeira informação que o texto nos apresenta está aqui no versículo 10. Jesus
disse aqui: eu te guardarei. Por isso que eu usei a palavra preservado por Jesus. Por causa dessa frase aqui, dessa afirmação. Eu te guardarei da hora da provação. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa palavra aqui, provação. Essa palavra aqui não é uma palavra simples. Essa palavra provação está se referindo ao período da grande tribulação, que inclui a tribulação e a grande tribulação. Esse tempo, que são 7 anos, conforme disse Daniel, lá no capítulo 9, nós já estudamos sobre isso. Esse período de tribulação e grande tribulação, aqui em Apocalipse é chamado provação, né? E Jesus está falando o seguinte: eu vou guardar vocês dessa provação. Ou seja, vocês não vão passar por ela. Eu vou tirar vocês antes. Porque vocês guardaram a minha palavra, eu também guardo vocês agora. Vocês não passam por esse período. Eu acho isso muito interessante, gente, porque não foi apenas Daniel que falou sobre isso. Jesus falou sobre isso no sermão profético dele, lá em Mateus 24. Lembra que eu pedi, vocês que fizeram essa matéria comigo, essa aula algumas semanas atrás, talvez até já está dando meses atrás, alguns que fizeram a provinha, eu pedi eu fiz um exercício para vocês fazerem para mim, eu falei: descreva como Jesus fala sobre o período da tribulação. E vários de vocês colocaram lá, leram o texto e colocaram lá na provinha que vocês fizeram. Lá em Mateus 24, por exemplo, diz assim, aqui, guerra e rumores de guerra. Já está acontecendo? Não. É um texto profético para esse período da provação. Guerras e rumores de guerra, ainda não. Tem algo próximo disso, mas esta profecia ainda não se cumpriu, ela é futuro. Lá em Mateus 24, você vê falando, por exemplo, sobre fome. Tem fome nos dias de hoje? Tem. Mas essa fome que ele está falando, não. É uma fome de escala global. Você tem fome em certas regiões, em certos países, mas global não tem. Aqui, quando fala de rumores de guerra, está falando todo mundo. Você vê no Oriente Médio, você vê ali na Europa, mas não é todo mundo. Aqui está falando de uma escala global. Isso nunca aconteceu, gente. O texto fala de guerras, rumores de guerra, fome. O texto fala de pestes. Nós temos pestes? Temos, mas não em escala mundial. O texto fala sobre terremotos. Nós temos terremotos hoje em dia? É lógico que a gente tem. Mas nós temos terremotos em todos os lugares? Nós não temos. O texto fala em vários lugares ao mesmo tempo. O texto fala de falsos profetas que enganarão muito. A Bíblia fala em Mateus 24, desse sermão profético de Jesus, sobre o sol perdendo a sua luz. Não está falando de um eclipse. A lua perdendo a sua luz, isso já aconteceu? Nunca aconteceu. O texto fala as estrelas caindo do céu. A gente tem notícias que caiu uma estrela lá, há certos anos atrás, naquela região. Mas caindo, somando com todos esses eventos ao mesmo tempo, nós estamos falando de eventos simultâneos. Guerra, rumores de guerra, fome, soma, vai somando. Peste, terremotos em vários lugares, falsos profetas, a lua escurecendo, estrelas caindo. A Bíblia fala, Jesus falou sobre as potências do universo sendo abaladas. Isso nunca aconteceu. Se somando tudo isso, nunca aconteceu. Mas isso vai acontecer no período da provação. E Jesus está falando à igreja: como guardaste a minha palavra da perseverança, eu guardarei vocês desta hora, que há de experimentar, por isso que eu falo que é global, todos os habitantes da terra. Isso nunca aconteceu. Eu vejo alguns pastores falando,
mas é da cabecinha deles. Nunca aconteceu isso. Aqui, somando tudo isso, não, nunca aconteceu. Isso é uma profecia a respeito do futuro. Vai acontecer. Irmãos, serão dias terríveis. E a igreja de Cristo está recebendo dele essa mensagem. Vocês serão poupados. Vocês serão preservados. Vocês serão guardados. Amém? Amém. Amém? Amém sim. Outra informação aqui, está no versículo 11. Ele diz o seguinte: venho sem demora. Irmãos, Jesus está falando que ele vai voltar. Venho sem demora. Ele está falando que ele vai voltar. E essa expressão sem demora é uma indicação que quando Jesus vier para guardar a igreja desse momento terrível, ele fala sem demora. Essa palavra sem demora quer dizer iminente. O que quer dizer iminência? Vai ser de algo repentino. Ok? Vai vir sem aviso. Não vai ter aviso. Algumas pessoas ficam procurando sinais no final dos tempos. Oh, sinal. Não, mas é repentino. Se é repentino, não pode ter sinal. Ou tem sinal ou não tem sinal. Não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas a Bíblia não fala que vai haver sinal? Não, a Bíblia fala que vai haver sinal. No final da provação vai ter sinal. Aqui é a tribulação. No final vai ter aqui. Vai ter vários sinais. Mas aqui não. A igreja está aqui. A igreja vai ser arrancada antes da aprovação. Todos os sinais que existem vários, vai acontecer no final da tribulação. Aí sim vai ter vários sinais. Aqui não tem sinal nenhum, é iminente. Pode acontecer a qualquer instante, pode acontecer hoje, irmãos. Jesus falou em João 14, versículo 3: voltarei e receberei vocês para onde eu estou, estejais vós também. Jesus falou isso. Eu voltarei e vou receber vocês. Eu vou voltar e vou chamar vocês para mim. Em Tessalonicenses capítulo 4, Jesus fala: seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens. Ele vai chamar a sua igreja. Ele vai nos guardar nesse dia. O texto bíblico fala também algo muito interessante que está aqui no texto. É uma outra informação. Olha como o texto é rico. O texto fala para a gente: quando Ele vier, Ele trará consigo o seu galardão, a coroa. Quando Jesus vier para pegar a sua igreja, Ele vai trazer coroas. E o que são coroas? Coroas tem a ver com o quê? Com reino. Eu vou trazer coroas porque eu vou coroar vocês. E ao ser coroado, tudo indica que Ele vai nos dar uma posição no reino, que nós já discutimos isso em alguns outros momentos. Quando Ele vier pegar a sua igreja, Ele traz consigo a coroa. E Ele dá um alerta: cuidado, que ninguém tome a tua coroa. O que o texto está falando? Eu vou participar do arrebatamento? Vou. Eu vou entrar no reino? Vou também. Mas eu vou receber coroa? Talvez. Depende da tua fidelidade. Coroa depende de fidelidade. Por isso ele falou: conserva o que tens e que ninguém tome a tua coroa. Tem gente aqui, é salvo, vai subir com ele. Se você é salvo, você vai subir. Aceitou Jesus? Vai subir com ele, fica tranquilo. Você vai entrar no reino? Vai, porque deixa uma porta aberta, que ninguém fecha. Você vai entrar no reino, mas vai receber recompensa? Não sei. Depende do seu compromisso, do seu engajamento, da sua fidelidade, né? Você tem sido fiel? Né? Não estou falando se você é salvo, estou falando se você é fiel. Veja lá novamente o versículo de número 11.
sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Gente, vamos terminar? Vocês já estão cansados, né? Versículo 12. Jesus termina descrevendo o que nos espera aqui, depois do final. Porque não tem fim, né? A gente fala final dos tempos, mas é final desse tempo. Quando terminar esse tempo, aí você tem eternidade. Então, na verdade, para nós não tem fim. Mas ele vai dizer para nós o que nos espera depois do fim. Um recomeço. Vocês me entendem? Olha o que o texto bíblico fala. Ao vencedor. Esse vencedor tem relação com aquele que conserva o que tens. Está linkado com a afirmação anterior. Ao vencedor, falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, presta atenção, que eu estou terminando também. O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu, Jesus está falando, e o meu novo nome. Não é só você que vai receber um novo nome, ele também vai ter um novo nome. Irmãos, todas essas descrições aqui, tem a ver com honrarias. Honrarias. Jesus não é como os generais humanos. Como que funcionam os generais humanos quando eles vencem batalhas? Só eles são honrados. É esticado aquele tapete, pessoas de um lado, gritando o nome, e ele é honrado diante de tanta gente. Jesus é diferente. Ele convida a igreja a participar das suas honrarias. Ele vai ser honrado? Vai. Mas a igreja também. E Jesus está falando, eu vou honrar vocês, farei de vocês coluna no santuário do meu Deus. E essa coluna é um memorial. Quando vocês entrarem no reino, vocês vão ver uma coluna dentro do templo. E o nome de vocês estarão escritos lá. Que honra sermos reconhecidos por Jesus. Gente, eu servi o quartel. Eu servi o quartel em 1997. Talvez algumas das que nem tinham nascido ainda, né? Em 1997 eu servi o quartel lá em Sorocaba. E interessante que todos falavam, né, no dia da celebração, quando a gente vai dar baixa, da honra ao mérito. É mais ou menos o que Jesus está falando. É o dia da celebração da honra ao mérito. E o comandante do quartel, que tem a maior patente, ele iria entregar aos soldados um papel timbrado com a assinatura do comandante com maior patente. É um diploma que os soldados recebem por ter servido bem a pátria naquele 1 ano de serviço militar obrigatório. Inclusive, naquele dia, o prefeito de Sorocaba estava presente nessa cerimônia. As famílias estavam presentes. Eu lembro de ver meu pai, minha mãe, meus irmãos na formatura, né? E naquele dia, irmãos, eu fui o único entre os soldados presentes que não recebeu o certificado de honra ao mérito. Eu fui o único que não recebeu. Todos receberam. Todos, você podia ver o sorriso estampado no rosto de orgulho. Os pais orgulhosos de ver os seus filhos sendo ali homenageados, honrados. Os soldados recebendo aquele papel timbrado.
que é um resumo de todo o esforço que eles fizeram durante aquele ano de serviço militar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu guardo isso até hoje. Eu não sei o que é receber uma honra ao mérito. Eu não sei. Aliás, no dia quando eu estava em forma, eu fingia que eu estava feliz. Porque eu via os meninos felizes, as famílias, e meu pai no canto, minha mãe, né, os meus irmãos. Por que o Marinho recebeu também, né? E eu fiquei fingindo que estava tudo bem. Jesus está dizendo: vocês me serviram bem, eu vou honrar vocês. Só para vocês saberem, naquele dia eu tinha saído de uma detenção. Eu tinha ficado 3 dias detidos. Eu saí para a formatura. Só para vocês saberem, eu fui envergonhado. Jesus está falando: mas vocês que servem bem a pátria celestial, eu não vou esquecer de vocês. Eu vou honrar vocês. Amém? Amém. Vou dar um conselho: não faça o que eu fiz no quartel. Tá bom? Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, de olhos fechados. Talvez você esteja aqui e a palavra de Deus falou ao seu coração de algum modo, e você diria: pastor Mário, ore por mim, ore pela minha vida. A mensagem que falou comigo hoje em algumas áreas, e eu gostaria de pedir que Deus continue trabalhando na minha vida. Alguém assim? Amém. Vou baixar. Obrigado. Amém. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que estamos tendo de estudar a Tua Palavra e as verdades contidas aqui nesse texto que nos ajuda a vivermos uma vida do Teu inteiro agrado. Peço a Tua vida por esses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. 65. Vamos cantar para a gente encerrar o nosso culto e estudo bíblico de hoje? Tão perto está o Senhor. Você pode colocar-se em pé comigo por mais alguns minutinhos só? São 2 estrofes apenas. Vamos cantar? Tão perto está o Senhor. Tá bom? E após a oração, o culto está encerrado. Boa noite a todos.